Olá pessoal, mais um vídeo para a nossa coleção sobre literatura, escrita criativa, sobre o ato de escrever, sobre a felicidade que a literatura pode conceder tanto na escrita quanto na leitura. E aí a gente tem trazido poemas, pequenos trechos de ficção. E hoje eu resolvi fazer o seguinte: tem uma coisa que eu gosto muito em literatura, que é a base da técnica para a gente tentar escrever, que é a escrita criativa. E a escrita criativa é difícil definir. O que é a escrita criativa? Você vai aprender a ser criativo? Não. Você vai simplesmente utilizar técnicas que todos nós temos. Por exemplo, memória. Se a gente não tem uma doença grave que nos tira a memória, nós temos memória. Capacidade de observação. Todos nós podemos olhar o mundo e admirar o mundo, estranhar o mundo, se espantar com o olhar do escritor, que é muito parecido com o olhar do filósofo. E nós temos a nossa imaginação. Essas são as ferramentas básicas: memória, observação e imaginação. E a memória você vai utilizar para descrever os fatos que você tem na sua memória? Não. Você vai utilizar como recortes da realidade que você viveu. Você vai repartir a realidade em pequenos pedaços que interessem ao que você está escrevendo. E aí você vai colocar o restante, a sua sensibilidade, as técnicas que você aprendeu, a sua capacidade de imaginar, e você vai escrever. Então a memória serve para isso. Eu me lembro de um fato, isso me traz uma inspiração e eu o descrevo com outras palavras, outra situação, coloco emoções diferentes e aí sai alguma coisa da realidade transformada em ficção. Para isso que serve a memória. E aí, nós velhos temos uma pequena vantagem, que é o tempo que nós temos de memória. É muita coisa guardada na cabeça. Então, isso pode ser usado para escrever. A outra ferramenta, outro dia eu fiz um exercício com crianças do ensino fundamental e foi muito interessante. Eu estava falando dessas ferramentas para eles e disse-lhes o seguinte: pessoal, vocês podem observar o mundo. Essa é uma ferramenta básica, a observação. Agora, não é a mera observação de um transeunte, de um turista. Não é a nossa mera observação do senso comum. É uma observação especial. Vamos imaginar o seguinte: eu estou numa praia, ouço as ondas, vejo as ondas se quebrando, observo as pessoas. Isso é um olhar comum. Isso não serve para a literatura. O que serve para a literatura? Você se afastar bastante da praia, se afastar da cidade, da montanha, se afastar da terra e até a estação espacial internacional e olhar a terra de lá. Você vai ver a praia? Não, você vê um pontinho azul. Ou então você se encolhe, para de ver as pessoas por inteiro e fica vendo só os pés das pessoas. E aí você se encolhe mais e entra na areia, só fica vendo os grãos de areia. Ou seja, você observou de muito longe e de muito perto. Uma outra coisa interessante relativamente à observação também, você pode fazer o seguinte: observar uma coisa não durante o tempo que você olha normalmente para essas coisas. Por exemplo, um exemplo que está aqui no pulso, olha. Como é que a gente olha para o relógio? Olha a hora, opa, da hora, acabou. Isso é o olhar comum, é o olhar do senso comum para o relógio.
E o olhar do escritor para esse mesmo relógio, como seria? Por exemplo, pode ser um observar do relógio durante bastante tempo. Olha o relógio. Se for de ponteiro, observa o ponteiro dos segundos se mexendo. Se não for de ponteiro, acende a luzinha, apaga a luzinha, mexe com ele, vê os números, vê o que ele mostra, a cor dos números e assim por diante. Durante 1 minuto, 2, 3, quantos você quiser. Então, olhar de perto, olhar de longe, olhar por mais tempo e pensar no que daí pode decorrer. Óbvio, se você faz esse exercício, alguma coisa resulta, eu não sei o que é. Isso é uma ferramenta para a escrita criativa. Uma outra ferramenta é a imaginação, e essa nós todos temos. Já comentei em outro vídeo que com a imaginação dá para a gente ir longe, dá para a gente viajar, dá para a gente fazer o que outro dia eu ouvi de um professor, uma segunda viagem pela vida. Porque a primeira foi muito rápida, eu não prestei atenção. Então agora eu vou fazer uma segunda viagem, pode ser só aqui. Não precisa entrar no ônibus, nem entrar no avião, no trem, nem no navio. É uma viagem imaginária. E aí deixa a imaginação correr. Então são ferramentas básicas que todos nós temos e podemos utilizar. E dessas ferramentas podem sair coisas. Às vezes eu começo um vídeo desse aqui com um poema. Hoje eu vou colocar o poema no meio. Dessas ferramentas de observação, de memória, observação e imaginação, podem sair coisas como essa. Eu vou ler para vocês um pequeno poema, um soneto. Eu adoro soneto. Eu vou ler para vocês esse sonetinho que eu fiz pensando na minha velhice e pensando em muita coisa que passou e que eu talvez não devesse ter deixado passar, não sei, porque a única alternativa que eu conheço é a que eu vivi. E aí, também não é a voz do autor. Para a ficção, a voz que narra a ficção é o narrador. Para a poesia, a voz que narra a poesia se chama eu lírico. E aí, o eu lírico vai dizer o seguinte a respeito desse pensamento. O nome do soneto é Soneto do Tempo que Passou. Por onde andará o tempo que passou? Sumiu? Ficou no antes? Voltará depois? Cortou o espaço sem barulho, sem rumor. Quem o tirou de nós, fez troça. Onde o pôs? Fugiu, disfarçado como camaleão. Durou 1 ano cada minuto de dor. Ficou lá atrás, onde os sonhos já não estão. Guardei-o na memória de quem já não sou. Talvez esteja no apressado adolescente que se aborrece de repente e não espera, que corre atrás da vida tão avidamente. Jovens não o têm. Quem tem tempo não prospera. Velhos já o perderam nos desvãos da mente. Ninguém o guardou. Restou apenas quimera. Então, pessoal, isso pode ser o resultado de um exercício de imaginação. Nesse aqui, por exemplo, eu estou desmontando a construção desse poema e dizendo que eu estava pensando no passado. E onde foi algum tempo que sumiu. Nem todo o tempo sumiu, mas uma parte sumiu. Uma parte foi mal aproveitada por nós todos. Ninguém aproveita 100% da vida a todo momento. Então, essa é uma questão basicamente literária. Você
lançar o olhar mais especializado sobre um pensamento qualquer, sobre uma coisa qualquer do mundo ou fora dele. E aí sai o resultado. Então, pessoal, esse é o começo da conversa sobre escrita criativa. E eu estava outro dia numa palestra, numa conversa com garotos do ensino fundamental e propus para eles fazerem um resultado, olharem em volta e trazerem o resultado da observação que eles fizeram. Ora, foi surpreendente. Foram surpreendentes as respostas. Eles olharam a porta, uma planta, o colega e assim por diante. E foram respostas muito interessantes. De modo que, assim, para escrever, não é necessário nada mais que no meu tempo ainda de juventude, lápis, papel. Hoje, um computador, o mouse e você sentado diante do computador. Porque todos nós temos capacidade de imaginação, todos nós temos possibilidade de olhar a realidade de um modo mais encantador do que a realidade dura e crua do trabalho, da dureza, da falta de dinheiro, do desespero, da tristeza, da raiva, da inimizade. Então, isso a literatura pode oferecer para a gente. É um olhar tão abrangente sobre aquele pedaço da realidade que as pequenas coisas ruins podem se perder. Que ótimo se perderem realmente. Então, pessoal, em um vídeo próximo, não sei qual, eu vou adiantar um pouco mais, adentrar um pouco mais na escrita criativa. E aí, vamos falar de alguma técnica e vamos falar de a capacidade de expressão que também nós todos temos e juntar isso em algum texto literário. E por falar em texto literário, vamos a um outro exercício. Eu guardei um exercício aqui, o seguinte, que é um exercício sobre a forma de se escrever uma simples definição. E esse exercício se chama O que é um texto? Eu fiz até uma postagem no Instagram com esse texto. E assim, eu posso esticar um pouco esse exercício dizendo aqui o seguinte: o que é um texto? Ora, um texto são palavras que você escreveu, são palavras que eu escrevi, são palavras escritas no papel, no computador. Qualquer coisa dessa é um texto. É. Mas em se tratando de literatura e de textos de ficção que se propõem a emocionar, eu posso descrever isso de maneira diferente, eu posso ser mais expressivo. Vejamos como fica. E eu chamei essa postagem de Bastidores da Escrita. E o que é um texto? Como você vê, o texto literário é um tecido, parecido a outro qualquer, porém com algumas peculiaridades. Tem os fios horizontais de palavras, que se entrelaçam aos fios verticais do correr da história, para construírem a trama que mantém a firmeza do tecido ou do texto. O tecido que se veste desgasta-se com o tempo, enquanto o tecido que se lê, se é de boa qualidade, renova-se com o tempo. O bom texto que se lê não perde a cor. Não importa o tempo de uso, ao passo que o texto que se veste vai ficando desbotado,
Em uma coisa eles são iguais. Ambos podem aquecer a pele e o coração em determinadas circunstâncias. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.